Passamos a palavra agora ao professor Dr. José Henrique Rubo, professor titular do Departamento de Prótese e Periodontia, para proferir o discurso em homenagem ao professor Dr. José Mondelli. Excelentíssimo professor doutor Carlos Ferreira dos Santos, digníssimo diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, professora doutora Marília Afonso Rabelo Busalaf, digníssima vice-diretora da FOB, USP, professora doutora Kátia Alvarenga, relatora do parecer para o professor Dr. José Alberto Souza Freitas, douta congregação aqui representada, professor doutor José Alberto de Souza Freitas, que certamente nos vê e ouve nesse momento, representado pela sua filha, a Patrícia, professor doutor José Mondelli, nosso homenageado, parentes, amigos, docentes, servidores, todos aqueles que nos acompanham nesse momento, boa tarde. Certamente, eu faria, nesse momento, um discurso mais oficial, mais formal. Mas, obviamente, nessa situação, fica difícil de ser formal. E eu vou pedir a licença a todos vocês para falar um pouco, não só sobre o Dr. Mondelli, mas também Dr. Gastão, uma vez que a razão da minha presença neste momento aqui se deve a uma instituição chamada Centrinho. Em 1970, final de 71, talvez, meu pai, servidor da USP, da Faculdade de Medicina Veterinária, no Butantã, foi transferido para Bauru para trabalhar no Centrinho. Foi o segundo servidor contratado no Centrinho. Primeiro o tio Pedro, segundo meu pai. E assim eu vim parar aqui, neste momento, aqui nesse púlpito, para poder falar algumas palavras. E aqui eu comecei a trabalhar, fazer um estágio como jovem aprendiz, menor aprendiz, no departamento de ortodontia, 14 anos. Durante 2 anos eu fiquei ali, até que um belo dia eu estava descendo aqui para ir para minha casa, próximo do tiro de guerra, passando em frente ao tiro de guerra, vinha subindo o Dr. Gastão. Ele me parou e falou assim: ô Fio, você precisa trabalhar com a gente. E eu respondi: ô tio, o senhor fala com o Dr. Décio, que ele é que manda. E o Dr. Décio me liberou para ir para o Centrinho. Eu tinha 16 anos, e ali eu recebi o primeiro salário da minha vida. E eu sou muito grato a essa pessoa. Depois disso, eu vim a estudar na Faculdade de Odontologia de Bauru. Fiz aqui a minha carreira como professor e a história, a vida, me colocou nessa posição de estar aqui falando para todos vocês hoje. E o professor Carlos
me fez essa surpresa de me agraciar com o convite de fazer um parecer para concessão de título de professor emérito para o professor José Mondelli. Imagine o susto que eu levei a hora que eu recebi esse convite. Porque não é algo simples, não é algo corriqueiro. Não se concedem títulos de professor emérito todos os dias. Não se concedem título de professor emérito a este ou aquele, mas somente aqueles que, pelo próprio título diz, emérito, aquele que tem mérito. E aqui estou. Vou dar início à leitura deste parecer, mas vou me permitir fazer algumas observações pessoais também. Por altíssima distinção, o digníssimo diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, professor doutor Carlos Ferreira dos Santos, encarregou-me da honrosa tarefa de oferecer à douta congregação desta escola parecer acerca da concessão do título de professor emérito ao professor doutor José Mondelli, o que, humildemente, passo a fazer, ciente da reverência devida àquele que tive a oportunidade de ter por mestre, desde os agora idos tempos da minha graduação. Cabe ressaltar que esses meus comentários jamais seriam suficientes para equiparar-se à grandeza da trajetória deste ilustre professor, de quem recebi o grau de cirurgião dentista, quando da sua gestão à frente da diretoria da FOB, em 1984. A história do professor doutor José Mondelli se confunde com a história da Faculdade de Odontologia de Bauru, sendo impossível dissociá-las. Da mesma forma, impossível não citar o nome do professor doutor José Mondelli entre os lumiares que criaram e engrandeceram esta escola. Convém citar aqui alguns aspectos relevantes da vida do nosso homenageado, que demonstram a formação de seu caráter e sua determinação à prática e ao ensino de odontologia, além de toda a sua dedicação à FOB. Bauruense, nascido em 4 de janeiro de 1937, já aos 9 anos, iniciou o aprendizado do ofício de protético, sob a orientação de Ivo Pascoal Tavano, sobrinho do cirurgião dentista Odorante Tavano, e nunca mais se desligou da odontologia. Graduou-se pela então Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara, em 1957, hoje vinculada à Unesp. Durante o curso de graduação, foi escolhido, já na primeira aula prática, pelo professor doutor Orlando de Carvalho, assistente da cátedra de prótese, para ser monitor da cadeira, certamente por suas habilidades
como protético e já antecipando sua incontestável vocação ao ensino. Tanto que, logo após a conclusão do curso, foi convidado a assumir a função de professor assistente na cátedra de prótese, o que recusou, em virtude de suas intenções de retornar a Bauru e abrir sua clínica, seguindo os passos do Dr. Odorante Tavando. Em 1962, foi convidado pelo diretor da FOB, professor Dr. Paulo de Toledo Artigas, e o secretário Luiz Quinelato, para colaborar com a organização e ministrar as primeiras disciplinas com os docentes da USP na implantação definitiva da Faculdade de Odontologia de Bauru. Assim, em 1963, iniciou a carreira acadêmica na cadeira de materiais dentários, como assistente convidado do professor doutor Dioraci Fonterrada Vieira, ingressando 2 anos depois como docente do Departamento de Dentística, onde permanece até hoje como professor sênior. Aqui, obteve os títulos de mestre em 1965, doutor em 1967 e realizou os concursos de livre docência em 1971, professor adjunto em 1975 e professor catedrático titular em 1977, tendo trilhado a carreira docente da Universidade de São Paulo na sua totalidade, em todos os degraus. Foi um dedicado diretor da FOB entre 1982 e 1986, desvelando-se no cuidado pela instituição que representou. Tornou-se colaborador benemérito junto ao Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais e foi membro do Conselho Deliberativo do AGRAC. Foi responsável pela implantação da coordenação do campus USP de Bauru, hoje Prefeitura do Campus, com a finalidade de oferecer serviços e desenvolver atividades pelo bem-estar físico e psicossocial da comunidade USP de Bauru, na gestão reitoral de Antônio Hélio Guerra Vieira, tendo sido seu primeiro coordenador de 1985 a 1986. Esse cargo, posteriormente, foi ocupado pelo professor doutor José Alberto Souza Freitas. E quis o destino que hoje eu, humildemente, ocupe o mesmo posto. Incansável defensor do ensino, integrou a comissão de especialistas do MEC, que em 1981 instituiu o currículo mínimo dos cursos de odontologia, tendo como maior inovação a implantação da clínica integrada, como disciplina obrigatória. A partir desse evento, o ensino da odontologia no Brasil, que desde a década de 60 havia se compartimentalizado em diversas especialidades estanques e desprovidas de integração, passou a oferecer aos estudantes uma visão mais abrangente e envolvente do ser humano, com atenção global e integrada de saúde e bem-estar. Publicou mais de 500 artigos no Brasil e no exterior, é autor de 19 livros, 14 capítulos de livros e 7 manuais didáticos.
Participou de centenas, se não milhares, de conclaves científicos nacionais e internacionais, ministrando aulas, cursos, palestras, simpósios, onde divulgou sua produção acadêmica de excelência, sempre elevando o nome da Faculdade de Odontologia de Bauru aos pontos mais altos de prestígio por todos os lugares que passou, iluminando o caminho de tantos e tantos que abraçaram a profissão odontológica. Em verdade, a sua presença nesses eventos tornou-se obrigatória, emprestando-lhes relevância e garantindo sucesso. Esses eventos, vários deles, ao iniciar a lista dos seus convidados para comporem aqueles que se fariam suas apresentações, sempre iniciavam com José Mondelli, e a partir daí, outros que viriam para compor toda a lista. Era assim que se organizavam os congressos no Brasil. Foi assim que vários congressos do exterior foram organizados. O primeiro nome a ser chamado, José Mondelli. Em caso de aceite, garantia de sucesso. Recebeu um sem número de homenagens de diversas entidades odontológicas nacionais e internacionais em reconhecimento por sua atuação, as quais dignificam seu trabalho e seu carisma como professor. Orientou centenas de alunos de pós-graduação, graduação e especialização, seguindo linhas de pesquisa de aplicação clínica prática, que colaboraram para a formação de uma filosofia integrada de trabalho e atenção aos pacientes odontológicos, a qual ele mesmo nomeou Filosofia Mondelli de Odontologia. Tal envolvimento e entusiasmo seguramente contagiou vários de seus familiares. Entre eles, seus filhos, Rafael, hoje professor titular do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos, e o Adriano, diretor do Instituto Mondelli de Odontologia. Diante de uma carreira grandiosa, e já despendidos anos e anos de dedicação, o que para tantos já seria suficiente, o professor Mondelli ofereceu-se como um guerreiro à disputa pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o CROSP. E venceu as eleições, realizadas em 2021, pela Chapa 2, onde certamente continuará sua incansável trajetória de defesa da profissão de cirurgião dentista. Professor Mondelli, no dia 14 de dezembro de 1984, aqui, neste salão, o senhor me concedeu o título de cirurgião dentista. E numa liberalidade sua, o senhor permitiu que o meu pai fizesse a entrega desse diploma.
Foi um momento que marcou a minha vida, assim como o Senhor marcou a vida de inúmeras pessoas no Brasil e no exterior. A ponto de, neste momento, neste exato momento em que estamos aqui, alguém, em algum lugar, está utilizando os conhecimentos que o Senhor nos ensinou para realizar algum procedimento. Essa é a homenagem que o Senhor faz jus com todo o mérito. O Senhor mudou a vida de vários de nós. E assim, com esse parecer que eu apresentei à congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru, a congregação houve por bem e de forma unânime conceder esse título. A mim coube somente a tarefa de tentar, de me aproximar da grandiosidade do seu trabalho através de um documento. Mas saiba que no meu currículo eu vou mostrar que eu fiz um parecer de concessão de título de professor emérito ao senhor. E isso engrandece o meu currículo. Muito obrigado por tudo aquilo que o senhor fez, por nós, pela FOB, pela odontologia mundial. Muito obrigado. Registramos o envio de congratulações e cumprimentos ao professor Dr. José Mondelli por familiares, amigos, docentes, ex-alunos, pesquisadores, instituições de ensino e pesquisa, autoridades, empresas e entidades de classe do Brasil e do exterior, o que demonstra o reconhecimento à brilhante carreira do homenageado em várias instâncias, levando o nome da FOB, da USP e do Brasil em todo o mundo. Neste momento, a professora doutora Marília Afonso Rabelo Busalaf, vice-diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, fará a entrega do diploma alusivo ao título outorgado pela congregação ao professor Dr. José Mondelli. E o professor Dr. José Henrique Rubo, prefeito do campus USP de Bauru, fará a entrega de um buquê de flores ao homenageado. Opa.
Passo a palavra ao professor Dr. José Mondelli, professor emérito da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Olha, não é fácil ouvir tudo isso sem ficar emocionado e sem perder a noção daquilo que você vai falar, né? O que o Zé Rubo falou me deixou muito emocionado, muito assim, nunca, né, esperava uma homenagem desse tipo. Ainda bem que o professor Carlos teve a ideia, né? Porque senão não daria tempo de receber vivo essa laurea, graças a Deus. Mas, olha, que sonoridade bonita. Pode tirar? Você garante? Então, pode tirar. Eu quero também agradecer e cumprimentar a comissão organizadora, né, dessa sessão. E, formalmente, farei o meu discurso. E me dirigindo, primeiramente, ao nosso querido professor, Dr. Carlos Ferreira dos Santos, vice-diretor eleito e diretor cessante da FOB e superintendente. O homem é um largo factotum, faz de tudo. Isso é enfim, é uma dedicação à nossa entidade que difícil, né, encontrar uma pessoa que esteja disposta a fazer isso. Tanto é verdade, agora eu abro um parênteses do discurso formal. A coisa mais difícil agora, diretor, né, virou artigo de luxo. Aqui na FOB ninguém quis ser diretor, com tantos professores titulares, se sacrificar pela faculdade. Por isso eu rendo minhas homenagens ao Carlos, a Marília, a Cidinha também, que está aqui atrás, né, que assumiram essa responsabilidade, esse sacrifício pela nossa escola. Porque não basta dar aula, ser professor, nós temos que dedicar um pouquinho também pela nossa instituição. E vocês foram um pródigo disso. Parabéns, vocês três. Digníssimos professores, membros da congregação, e estimados professores da Faculdade de Odontologia aqui presentes, alunos de graduação e profissionais da pós-graduação, e colegas, amigos, senhores e senhoras, autoridades presentes e os membros da comissão organizadora desta solenidade. Cabe-me agora ao impulso de agradecer a todos que tiveram a ideia do meu nome e do Gastão, especialmente a indicação feita pelo Dr. Carlos Ferreira dos Santos para recebermos esse honroso título. Profundamente honrado, agradeço também a aprovação pela douta congregação do parecer do professor José Henrique Rubo, a quem eu agradeço uma vez mais, não só pelo parecer, pelo discurso, pela homenagem que fez a mim. Essa homenagem se plantará em minha mente, induzindo-me a fazer florescer, sempre em meu coração, o magnificente significado de tal deferência. Volto-me, primeiramente, para a família, citando minha mulher Marisa, aqui presente,
professora de outra área de ensino, do ensino fundamental, mas companheira constante e assessora mor de minhas incursões profissionais e didáticas da carreira universitária. Abraço todos os meus amigos, irmãos, filhos e netos aqui presentes, atenuando a ausência e saudade de meus pais e irmãos já falecidos. Enquanto outros amigos e parentes geograficamente distantes neste momento. Além da presença dos distintos amigos, quero também lembrar as imagens saudosas dos nossos queridos mentores. E a todos que estão aqui, por favor, tenham um pouquinho de paciência para aquilo que eu falarei nesse discurso, que não é curto, é longo. São 60 anos de vida. Então, dentre esses mentores, eu lembro Paulo de Toledo Artigas, nosso primeiro diretor, de Horaci Fonterrada Vieira, que é o nome deste teatro, Luiz Casati Álvares, Paulo Amarante de Araújo, Valdir Antônio Jansson, Lincoln Stigel, Alceu Berbert, Carlos Eduardo Franciscone, Décio Rodrigues Martins, Antônio Gabriel Ata, Guilherme Simões Gomes, sempre encostado em nossas almas, portanto, sentinelas constantes de nossas vidas e trajetórias, percorrendo a esteira infinita de nossos destinos comuns, dedicados à nossa escola. Não quero plantar-me nos limites do começo e fim, mas o sentido desta solenidade convida-me a um retrocesso no tempo, colhendo cenas do passado, que para os presentes serão comuns e até cansativas, mas certamente irão possibilitar reflexões pessoais, obedientes a esta cerimônia, da qual não poderia me furtar de participar ou me afastar. Primeiramente, volto à década de 60, sentindo o reviver, como muitos aqui, a sensação momentânea de um efêmero encontro vocacional, pela angústia e apreensão do pouco que sabíamos de ensino naquela época, para depois o despertar de um interesse e depois ainda a ânsia de aprender e aperfeiçoar com grandes mestres da odontologia, sempre com o impulso precoce de aprender a ensinar e até falar, a fim de cumprir com as legislações vigentes. Desde então, a atividade docente e as primeiras tintas do que deveria ser uma perene vocação, e o mais difícil para todos nós, clínicos de Bauru, escrever, falar em público, dar aula, aprender a fazer pesquisa para compor uma coisa chamada tese. Nós não sabíamos nada disso. Pelas mãos e mente didáticas do professor de Horaci Fonterrada Vieira, fui levado à lide universitária e daí ao confronto com os problemas do ensino, do entusiasmo de me integrar com uma equipe de docentes, da capacidade de formar uma escola, enfim, da experiência diária, que nos leva à complexidade do que vem a ser ensinar. No departamento de dentística da nossa faculdade, onde ainda trabalho, graças à benevolência do nosso conselho de departamento e da congregação, que permitem eu ser professor sênior, consolidou-se a descoberta primordial de minha vida, aquilo que nunca tinha passado, né, ou pensado pela minha cabeça: ser docente, ser professor.
e conseguir o entusiasmo pela docência. Isso se desenvolveu pela presença constante ao meu lado do professor de Horaci, de alunos, funcionários dedicados, os colegas de departamento que vestiam a camisa da FOB, e mercê do insubstituível relacionamento com os colegas do meu e dos demais departamentos, no compartilhar das mesmas lutas e ideais. Só então me foi dado descobrir também a auréola dignificante que é a vida acadêmica. O Departamento de Dentística iniciou suas atividades em 1963, segundo ano do início do funcionamento da FOB, com destaque especial para as disciplinas de laboratório. Naquela época, desde 1962, eu já pertencia ao quadro docente da FOB na cadeira de materiais dentários, como assistente do professor de Horaci Fonterrada Vieira, orientador de toda a minha carreira universitária. E no ano seguinte, fui convidado a atuar no departamento de dentística, a ser dirigida pelo professor Oswaldo dos Santos Cardoso, recém-chegado dos Estados Unidos, após concluir o Master of Science em Michigan. Comecei, então, a aprender, a falar, a desenvolver com grandes mestres e colegas. Entre eles, Dr. Clóvis Monteiro Bramante, Darli Machado de Campos, Michel Miguel, Eurico Estevam, Décio Rodrigues Martins, José Alberto de Souza Freitas, o Gastão, Tadashi Tamaki, Akira Shikiriyama, que está aqui presente, Eduardo Batista Franco, também aqui presente, Antônio Gonçalves de Oliveira, Alceu Berbet, Norberto Bernardinelli, Ivaldo Gomes de Moraes, Antônio Carlos Piscino, Carlos Eduardo Franciscone, Lincoln Stigo, Diógenes de Abreu, Paulo Amarante de Araújo, Valdir Antônio Johnson, José Valdez Conte, Amilcar Wernicke Vieira, Joaquim Ferreira Lima, Vladimir Pereira, Pedro Américo Machado Basto, Marcelo Augusto Galante, Rafael Lia Hoffsen, Guilherme Simões Gomes, entre outros, o que mais tarde seriam a ciência do ensino e os objetivos educacionais do nosso departamento e da nossa faculdade. Esta filosofia de ensino da Casa de Paulo Artigas visava a formação de um profissional clínico geral, médico da boca, com conhecimento científico, mentalidade preventiva e formação humanística, capaz de resolver problemas clínicos restauradores ou correlatos de nossa população em qualquer nível de atuação, clínica social ou privada, como queria nosso primeiro e ilustre diretor. Ensinando dentística, laboratório e clínica, e notando desde o início, com frequência, a necessidade de interrelacionar o seu conteúdo programático com os das disciplinas básicas e demais disciplinas clínicas, passamos a adotar um sistema de ensino integrado que visava a saúde bucal ou do sistema estomatognático. Para transmitir aos estudantes de graduação e de pós-graduação essa interação de conhecimento, tão necessária para uma formação adequada em qualquer nível, consegui, junto à então Comissão Didática da FOB, a implantação de 2 clínicas integradas no currículo. Uma direcionada para a dentística e estética, até a restauração de elemento isolado. Clínica integrada restauradora. E a outra, clínica integrada, direcionada para a prótese. Clínica integrada reabilitadora.
cada uma delas ministrada e coordenada pelos docentes dos respectivos departamentos, com a colaboração e participação de professores das disciplinas clínicas afins. Coordenando a clínica integrada restauradora durante vários anos, desde a sua implantação, efetivada quando eu estava na função de diretor da FOB, em 1982, demos início, então, a esse sistema de ensino integrado. Isto é, que além de motivar, propiciasse ao estudante ver e sentir o paciente como portador de afecções ou necessidades simples ou complexas, que precisavam todas elas ser resolvidas. Esse sistema de ensino, com 2 clínicas integradas, gostaria que vocês prestassem atenção nisso, fez com que a FOB fosse considerada, durante muitos anos, a líder no contexto latino-americano de ensino, pesquisa, extensão, em atividades de formação, aos níveis de especialização, mestrado e doutorado. O mais importante e interessante era que a maioria dos dentistas que vinham a Bauru procuravam se especializar ou aperfeiçoar sua área de atuação profissional. Eles queriam aprender a trabalhar, não vinham atrás de um título de mestre ou de doutor. Tendo participado na década de 1980, como salientou o Zé Rubo, da comissão do MEC, que elaborou o currículo mínimo de odontologia, pude sentir com os demais membros daquela comissão, após minucioso e profundo e cuidadoso exame da realidade brasileira, quais eram as verdadeiras necessidades e compromissos de nossa profissão com a sociedade. A nossa odontologia era e é essencialmente técnica e profissionalizante. Os externos constrangimentos de nossa classe, causada pelas limitações da palavra odontologia. Odontologia significa apenas o estudo dos dentes. A população, órgãos oficiais, profissionais de saúde e mesmo os médicos precisam nos ver e respeitar por toda a gama de procedimentos curativos cirúrgicos que efetuamos e que não é absolutamente apenas tratamento de dente. O dentista não trata de dente, o dentista trata de gente. A odontologia não pode ser aceita como uma mera técnica dentária. Devemos reconhecer que a saúde bucal e a saúde geral são inseparáveis. Mas parece que esta lógica e este entendimento tão simples e diretos ainda não chegou à compreensão da totalidade dos profissionais de saúde, dessa nobre missão, ciência e arte de curar, conforme estabelece a definição de medicina como ciência e não como profissão. Muita gente pensa que medicina é profissão. Medicina é uma arte, é a ciência que faz o diagnóstico e cura um doente. Todo profissional de saúde que faz diagnóstico e cura um paciente, ele é um médico. Ele pratica medicina. Não é só médico que pratica medicina. Volto a repetir, medicina não é profissão. Medicina é uma ciência. Ao longo de todos esses anos, tenho como lema pessoal que procuro seguir, aperfeiçoar e transmitir aos mais jovens que a teoria e a técnica devem ser aprendidas, adquiridas, desenvolvidas e atualizadas constantemente,
E assim tem sido a nossa conduta ao longo desses 60 anos, acompanhando a evolução da odontologia, seus materiais e procedimentos, assim como agora a revolução estética. Os pacientes hoje são altamente informados sobre a possibilidade de tratamentos dentários estéticos e das técnicas empregadas e esperam o melhor, desde o início até o resultado final. Meu interesse pelo estudo da estética tem me acompanhado desde a infância, quando atuei como discípulo em laboratório de prótese do conceituado cirurgião dentista de nossa cidade, Dr. Odorante Tavano, como salientou o Rubens, o qual aplicava intuitivamente grande parte dos princípios estéticos que atualmente conhecemos, inclusive a proporção divina. Foram muitas as influências de docentes, colegas, pesquisadores e cientistas em minha formação e carreira universitária, tanto do Brasil quanto do exterior, aos quais sou profundamente grato. Presto também homenagem e agradecimento àqueles dirigentes, docentes e funcionários da Faculdade de Odontologia de Bauru, que sempre estiveram e se posicionaram ao lado dos nossos ideais, tanto de trabalho, da didática, na pesquisa ou na prestação de serviço à comunidade. Este título é dedicado a todos eles, que certamente saberão do nosso reconhecimento e se sentirão blindados com esta nossa referência. Menção especial ao prezado professor Dr. José Alberto de Souza Freitas, o Gastão. É um amigo, a quem sempre admirei pela lealdade e espírito humanitário, e sempre atuando, mesmo na radiologia, colaborava com nossa escola, vivenciando problemas e sucessos, e que transformou, ao longo de todos este ano, o Centrinho em uma instituição de saúde exemplar, modelo de crescimento, de oferecimento de um mundo novo a todos com deformações que ali procuravam e procuram tratamento. Foi um dos criadores e o maior responsável pelo hospital, pulverizando com fé sementes que têm tornado todos que ali militam pessoas identificadas com o trabalho, o conhecimento e a cordialidade, no objetivo maior de construir sorrisos, como ele dizia. A professora Kátia, ela expressou exatamente, né, o que era o Gastão. Era tudo aquilo. Meus parabéns, eu fiquei emocionado por tudo que você falou. E agora uma palavrinha para o nosso diretor, superintendente, a Cidinha, a Marília, né? Esperamos que essa estrutura física e os recursos humanos do Centrinho continuem com a USP. E para isso contamos com a iniciativa e o apoio do nosso superintendente e a visão médica do novo reitor recém-impossado. Foi muito gratificante contar sempre com a presença do Gastão e seu auxílio constante, porque praticamente crescemos juntos na carreira universitária e na vida. Quando ele chegou em Bauru para trabalhar na radiologia, convidado pelo professor Luiz Casati, a disciplina não tinha onde ficar. É que é um fato pitoresco, né? Daí o Gastão chegou de Campinas e tal, cumprimentou, e aí o que nós fizemos? Eu e o Clóvis Bramante, nós tínhamos uma escrivaninha com 3 gavetas. Daí nós convidamos o Gastão para ficar na nossa escrivaninha e dividimos, cada um ficou com uma gaveta. Veja como era a FOB naquela época. Por isso que eu sempre procuro dizer aos alunos que esse copo que está aqui, ele não foi ganho, ele foi conquistado. Tudo que nós vemos na FOB hoje
foi conquistado com trabalho, com pesquisa, com projeto. Então, a figura do Gastão foi muito importante, porque o Gastão era o único camarada que sabia fazer stencil para passar no mimeógrafo, para fazer roteiro. Nós não sabíamos nada, né? E ele tinha essa experiência. Quero dizer também, senhor diretor, senhora vice-diretora, ex-diretores aqui presentes, a Kátia, a FOB apoiou seu sucesso sempre num tripé, no professor competente, no seu espírito empreendedor e numa cultura caracterizada pela liberdade de ação, restrita apenas por padrões éticos. É uma unidade que amadureceu e está pronta para continuar seu destino de importância vital para a odontologia e pronta para receber, com proveito máximo, todos os melhoramentos que forem acrescidos. Seu prestígio, ainda que uma instituição relativamente nova no cenário internacional, se deve a um estado de espírito de labor, criatividade e harmonia, que sempre envolveu os docentes, funcionários, se espargindo também para os estudantes. Todavia, eu não posso me furtar, né, de dizer que nem sempre tudo foi um mar de rosas aqui. Tivemos duas situações adversas e constrangedoras, que não constam do livro da história da FOB. E, claro, seria até inconveniente, por isso poucos sabem ou conhecem. A primeira delas, primeira situação, nós passamos por uma intervenção militar por 3 meses em 1965, por denúncias subversivas de falsas irregularidades. Foi uma época difícil. Os professores eram submetidos a essa comissão. Veio um capitão, um tenente e um sargento. Eles ficaram 3 meses na faculdade procurando coisa errada, pela denúncia que foram feitas. Se falta de concorrência, compra, os professores eram chamados lá para saber, olha, você usou esse material, você comprou, sabe, essas coisas horríveis. E nós passamos por isso por 3 meses. No final, essa comissão militar de inquérito soltou um relatório que enviou para a USP, elogiando toda a diretoria da FOB. Não acharam nada de errado. Isso foi sensacional, mas nós sofremos. E a diretoria, os funcionários, da seção de compra, o tesoureiro, passaram por essa situação difícil. A segunda situação constrangedora, e que muitos daqui devem ter passado junto, né, foi também por denúncia. Instalação pela denúncia, pela reitoria, de um inquérito administrativo a respeito dos cursos de especialização. Olha, foi um sofrimento, uma chateação, uma chatice. Você tinha que sair de Bauru e depor lá nessa comissão, né, de sindicância, que depois se transformou numa comissão processante. E nós, né, todos lutamos, né, contra tudo isso. E essas tentativas políticas de denegrir a imagem da FOB, viu, senhor diretor, senhora vice-diretora, foram enfrentadas, mas transpostas com respeito e sabedoria,
pela diretoria administrativa de 1965 e, mais recentemente, pelos docentes apontados e denunciados. Graças a Deus, todos nós fomos liberados. Enfim, depois desses dois fatos desagradáveis, iniciamos, por assim dizer, uma guerra sagrada, a qual tentamos vencer com as armas do estudo, trabalho, dedicação, debate, diálogo franco, sadio e principalmente honesto com os professores, alunos e profissionais, tentando estruturar novamente, com essas experiências, uma visão nova da odontologia como especialidade médica e do seu papel na sociedade, sem nos deixar levar por ideologias políticas. Tal consciência coletiva nasceu de nossos líderes, Paulo Artigas, Luiz Ferreira Martins, Juraci Vieira e, por que não, Luiz Quinelato, que era o secretário da faculdade, com seus estilos de administração, visão e espírito empreendedores. É uma questão secundária saber se uma escola é oficial ou particular, se as suas rendas são grandes ou diminutas, se os seus aparelhos são simples ou sofisticados. Não reside aí o destino de uma instituição. O elemento vital de uma instituição não está na estrutura física, está nos homens que nela trabalham e nos ideais por eles acalentados e professados. A influência pessoal do mestre sobre os alunos e discípulos é o núcleo de sucesso da instituição. E o professor Paulo Artigas soube selecionar um corpo docente perfeitamente mesclado, em tempos de vivência acadêmica, capaz de atingir esse objetivo, sempre oferecendo as melhores condições para o seu desenvolvimento, mas exigindo dedicação integral à docência e à pesquisa. Quando uma organização coloca profissionais jovens e maduros para trabalhar juntos, o maduro ensina o jovem a crescer e o jovem brinda o maduro com a juventude eterna, e dessa união sempre brotam grandes projetos e histórias de sucesso. O nosso primeiro diretor, médico catedrático da USP, quando implantou e estruturou em 1962, exigiu nos primeiros 4 anos de funcionamento que todos os professores da nova escola da USP deveriam trabalhar em regime de dedicação em tempo integral ao ensino, à pesquisa, de conformidade com a nova filosofia da faculdade, que é a seguinte: o cirurgião dentista formado na FOB-USP será o médico da boca. Essa sempre foi a filosofia de ensino de nossa faculdade, adotada e sempre posta em prática com entusiasmo pelos professores e funcionários. Quem sabe, por isso, o conceito que ela até hoje tem no cenário odontológico. Uma instituição que compõe, juntamente com a FOB e a FONO, o campo da USP em Bauru, que é o Hospital de Reabilitação e Anomalias Craniofaciais, o Centrinho, considerado uma referência nacional de destaque internacional. Docentes, profissionais, alunos e funcionários de ambas unidades têm sido os responsáveis pelo alcance das diretrizes e objetivos que têm distinguido a FOB, a fonoaudiologia e o Centrinho, cada qual no seu âmbito de atuação. Professores da FOB descobriram, em 1968, por meio de uma pesquisa, que
a cada 650 crianças nascidas, uma apresentava malformação congênita lábio-palatina. A partir dessa pesquisa, surgiu a necessidade de ampliar a área de atuação dos nossos docentes cirurgiões dentistas nas reabilitações de pacientes portadoras de anomalias lábio-palatais, culminando com a fundação do Hospital Centrinho. E quero aqui prestar uma homenagem aos fundadores do Centrinho. Foram os professores, docentes, Bernardo Gonzalez Vono, do Departamento de Odontopediatria, Décio Rodrigues Martins, do Departamento de Ortodontia, Aline Nagen Filho, da disciplina de prótese bucomaxilofacial, José Alberto de Souza Freitas, tio Gastão, Departamento de Radiologia, Ney Moraes, do Departamento de Odontologia Social, Noracil de Lima, do Departamento de Anatomia, e Vadir Cassis, do Departamento de Cirurgia. A eles, as nossas homenagens. Apesar de nos identificar como dentista, o ícone da cirurgia plástica no Brasil, Dr. Ivo Pitangui, nos qualificava como uma especialidade importante da medicina. Isto porque, depois de conhecer o Centrinho e o trabalho ali realizado, ele afirmou no Congresso de Belo Horizonte em 1985. Antes de fazer qualquer intervenção na face, solicito que o paciente vá a um dentista para avaliar se há infecções intraorais e se a estética dentária pode ser melhorada antes da minha cirurgia. Faço isso para evitar infecções secundárias, indesejadas, e para que o paciente já rejuvenesça pelo sorriso. Dentes faltantes e feios chamam mais a atenção que uma pele lisinha e sem rugas. Essa foi a opinião do professor Pitangui num congresso. Por que ele fez isso? Apesar de todo o conhecimento da equipe dele, eles não tinham bons resultados, viu, Kátia? Nas cirurgias lábio-palatais, porque não tinha aquele acompanhamento, né, de 20, 30 anos da parte ortodôntica, de crescimento, de desenvolvimento. Então, ele veio visitar o Centrinho. Aí, ele viu aonde que a equipe dele estava falhando. E por isso que ele sempre elogiou o trabalho do Centrinho e, principalmente, o trabalho do profissional cirurgião dentista. Quero dizer a todos os presentes que a escola, no dizer de Olavo Bilac, é o primeiro reduto de defesa nacional. A menor falha do ensino e o menor descuido do professor podem comprometer, sem remédio, a segurança e o destino do país. Vale também repetir as palavras dos professores Paulino Guimarães Júnior e de Horaci Fonterrada Vieira. Uma escola não é um edifício grandioso, com muitas salas amplas e arejadas, nem tampouco um prédio rico de equipamentos modernos, do último tipo, alinhados em laboratórios e clínicas sabiamente planejadas. Uma escola, se exige condições físicas, exige muito mais do que isso, uma alma. A alma da FOB sempre foi constituída pelo pensamento conjunto de seus professores, alunos e funcionários, porquanto cada pessoa é a síntese espiritual dos que a integram. Só então compreendi a extrema honra de pertencer a esta faculdade e de poder me relacionar com as demais escolas na época, aqui no Brasil. Apenas 27 faculdades.
Após ter galgado todos os degraus da carreira universitária, senti a noção exata do professor na sociedade, condicionado com o que deveria ser as particularidades sociais e políticas do país, me foram impostas nesta casa de ensino, para o setor administrativo também, como membro de várias comissões, presidente da pós-graduação, antes vice-presidente da pós-graduação, vice-diretor e diretor. Como diretor, para não me autoelogiar, transcrevo o que está impresso no livro histórico dos 50 anos da FOB. Está escrito lá assim: na gestão Mondelli, a FOB experimentou uma profícua fase de realizações. Na parte física, deu-se a construção da obra do ginásio de esporte, das clínicas de pós-graduação, dos prédios que abrigam os departamentos e as clínicas de odontopediatria e ortodontia, da anatomia e o setor de informática. Mondelli também instalou e colocou em funcionamento o restaurante e foi o responsável por obter a concessão da posse das ruas internas nas áreas desapropriadas pela prefeitura. Na área cultural, construiu, com a coordenação do professor Piloto, o palco do então Salão Nobre, iniciativa que permitiu, anos depois, a sua transformação neste moderno teatro universitário. Eu quero dizer o seguinte: o doutor Piloto, para fazer este palco aqui atrás, ele utilizou funcionários da faculdade. Tudo com funcionário. E não sei se vocês já perceberam que toda a cerca que circunda o campus foi feita pela coordenação do Piloto. O Piloto pegou os funcionários da oficina, fizeram umas matrizes e fundiam essas, como é que chama? Essa cerca que tem em todo o campo. Em um ano, ele fez isso, sem a gente usar um tostão da USP. Então, ao doutor Piloto também, os meus agradecimentos por essa colaboração. Então, o campus está totalmente fechado pelo trabalho dele. No aspecto acadêmico, isso que está no livro. A odontologia deixou de ser a filha única da faculdade. Foi aprovado na sua gestão o curso de fonoaudiologia. Cátia, aqui eu vou abrir um parênteses, uma coisa inusitada e bizarra. O que aconteceu? Escuta, Carlos, e a congregação. O Gastão queria sempre um curso de fono, né? Eu era o diretor, ele era o superintendente do hospital. E estava sempre lá em São Paulo, falamos com o reitor e tal. E aí nós fomos procurados pelo diretor da Faculdade de Medicina, Dr. Silvano Raia. E lá na medicina existia o curso de fono, de fisioterapia e terapia ocupacional. E o doutor Silvano Raia falou para o Gastão, olha, esses cursos poderiam ir para Bauru. Eu posso ir lá dar uma olhada? Aí ele veio para Bauru, ficou aqui um dia e meio vendo as instalações do centrinho, da faculdade e tal, papapá, tá. Tudo bem, né? Eu e o Gastão. Aí ele marcou uma ida minha e do Gastão para São Paulo para mostrar o que era a faculdade e o centrinho. Então, naquela época, com o projetor, eu e o Gastão ficamos 15 dias, né, preparando uma apresentação bonita, né, para mostrar para os professores de lá, os alunos, né, o que era Bauru, que seria uma beleza e tal. Aí, um dia de manhã, logo de madrugada, com o Guido guiando o carro, fomos eu e o Gastão, né, com os slides e tudo, para participar da reunião.
Vocês não acreditam, quando nós entramos na Avenida Doutor Arnaldo, que é onde está instalada a Faculdade de Medicina, estava cheio de faixa, fora Bauru, fora não sei o quê. Falei, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? E tal, bom, e entramos lá na Faculdade de Medicina. Quando nós entramos no Salão Nobre, desse tamanho, estava assim, a gente pendurado até na janela. E ele nos apresentou, tal. Eu fui o primeiro a mostrar a faculdade, falar. Quando eu terminei, foi todo mundo. Ninguém, olha, ele nos enganou. Nós não sabíamos que havia esse problema lá da Faculdade de Medicina com os cursos de fonoaudiologia, fisioterapia e tal. A hora que o Gastão falou, mais vai ainda. Só sei que nós enfiamos a viola no saco, saímos de lá correndo, senão nós íamos apanhar lá. E eles tinham razão. É a mesma coisa que chegar aqui e falar, não, o curso de fono vai para Pirassununga. Vai todo mundo mudar para lá. Quer dizer, a gente estava ciente que estava tudo certo. E não estava. E eles hostilizavam. E não sei se até hoje ainda acontece. Esses cursos de fisioterapia, de fono, né? E de terapia ocupacional lá. Bom, aí eu e o Gastão, era umas 11 horas da manhã, porque terminou a reunião, nós demos no pé. Nós corremos para a USP, lá para a reitoria. Fomos direto no professor Ferri. O professor Ferri era o vice-reitor. E contamos para ele o que tinha acontecido. E tal, e pensa, pô, vamos falar com o reitor, que era o professor Guerra Vieira. Fomos lá no reitor, ele falou, vamos fazer o seguinte, já que eles não querem ir para Bauru, eles que fiquem aí. Vocês fazem um pedido, né? Uma justificativa, nós levamos na Câmara de Graduação, o Ferri era o presidente da Câmara de Graduação, e foi assim. E foi aprovado pela Câmara de Graduação, pelo CEP e pelo Conselho Universitário o curso de fonoaudiologia. Que nós esperamos que logo vire uma faculdade, né? Já está na hora também, senhor diretor, senhora diretora. Eu estou cobrando, mas tem que ser assim, para aumentar o campo. Né? Mas essa aí foi a história da Fono. Tá? E depois foi criada na minha gestão e implantada na gestão do professor Vono, que era o meu vice-diretor. Continuando aqui o livro de história da faculdade. Na grade curricular de graduação foram criadas as 2 disciplinas de clínica integrada da FOB. E Mondelli também implementou bolsas de iniciação científica para os alunos de graduação e deu início ao processo de seleção de alunos para a Bolsa de Alimentação da COSEAS. Incluiu a FOB, vejam bem, no Programa Especial de Treinamento, PET. Eu acho que o doutor Eduardo está aqui presente. Ele foi o primeiro coordenador do PET, que é o Programa Especial de Treinamento dos Estudantes. Mondelli também conseguiu a implantação do vestibular regionalizado e a produção do catálogo de graduação, um guia que facilitou e muito a vida dos alunos, promoveu a reativação da revista Estomatologia e Cultura, paralisada desde 1977, precursora do atual Journal of Applied Oral Science, e conseguiu reativar o Serviço Federal de Registro de Diploma. Outro importante trabalho vital para o futuro da instituição do campus foi o credenciamento tanto da FOB como do Centrinho no SUS. Agora eu abro um parênteses, me desculpem. Considero esses 2 credenciamentos, o Serviço de Registro de Diploma e o convênio com o SUS, os 2 mais importantes feitos de minha administração, por gerar significativa renda industrial, esta para a FOB, fora do orçamento normal da USP. Então, esses 2 serviços eu tenho orgulho, né, de ter trazido para Bauru e ter conseguido.
o Serviço de Registro de Diploma, que é um serviço da esfera federal. E nós conseguimos trazer para Bauru e precisamos ficar quietos, senão daqui a pouco eles tomam de nós. Né? Uma das circunstâncias que me elucidaram quanto aos problemas do ensino de pós-graduação, sem dúvida, foi minha eleição em Salvador, no ano de 1975, para presidir a primeira diretoria do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, o GBPD, o que decorreu da participação em inesquecíveis episódios culturais e acadêmicos, tendo sido, para mim e para o departamento, uma importante experiência. E preste atenção o que a FOB fez no ano de 1979. Uma das realizações da qual sempre nos orgulhamos foi a confecção e entrega, em 1979, de 27 coleções das aulas dos cursos de odontologia. Nós conseguimos, com um projeto, até foi o Gastão que deu essa ideia, para a CAPES, e ela forneceu o dinheiro. E o Áquila e o Valera trabalharam dia e noite, durante o ano inteiro, para conseguir dar uma aula para todas as escolas, porque na época não tinha slide, eles não tinham projetor, só davam aula no gogó, só na palavra. Então, a Faculdade de Odontologia de Bauru presenteou 27 faculdades com material didático, slide. Foi, se não me engano, o Áquila está aí, 65 mil slides. Sabe lá o que é isso? Naquele tempo não tinha computador. Agora, para continuarmos com algumas impressões eventuais que esta solenidade comporta, a docência me ensinou que todo professor, além das obrigações elementares de estudo, pesquisa e ensino, deve enveredar-se para a elaboração de textos com a finalidade de levar não somente aos profissionais, mas também aos alunos, a redação de assuntos disciplinares, mesmo já pesquisados, porém com didática linear, tornando a odontologia de fácil assimilação nas resoluções de ordem prática. Assim, senhores diretores, senhores membros da congregação, eu presto continência e homenagem aos professores da FOB, que estudaram, trabalharam, pesquisaram e escreveram pela FOB para conseguir. Presta atenção. Uma palavrinha também de agradecimento para a Cibele. Eu pedi essa tabela por e-mail, depois de meia hora ela já tinha me mandado tudo. Prestem atenção o que está aqui. Produção científica da FOB USP. Livros e manuais didáticos. 240. Sabe lá o que é isso? 240 livros. Capítulos de livros. 1085. Temos que ter orgulho da FOB, não, doutor Carlos? Que beleza, né? Oi. Trabalhos publicados em anais. 15.557. Total, 25.903 produções científicas. Bom, uma salva de palmas para os professores da FOB. Coisa impressionante esse dado. Ninguém tem isso. Né? Parafraseando, esta frase de Charles Chaplin realça o sacrifício de todos vocês, professores da FOB. Que os vossos esforços
Desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Parafraseando José de Alencar, diria também a vocês, caros docentes, profissionais e alunos aqui presentes, amemos as glórias da nossa profissão, as únicas que podemos e devemos aspirar. Seus triunfos não se obtêm na praça pública, diante da multidão frenética que aplaude fácil, mas na alcova secreta do ambulatório ou do consultório, onde geme a criatura. Vocês são verdadeiramente os apóstolos da dor e da estética. Certa vez, numa entrevista para a assessoria de comunicação do campo, não sei se foi para Mariane, me perguntaram quem foram ou são seus ídolos na odontologia. Apesar de não gostar de citar nomes, mas alguns professores e pessoas tiveram importância especial na minha carreira. E nem todos cirurgiões dentistas, entre eles o saudoso secretário Luiz Quinelato, que praticamente exerceu papel importante na edificação e estruturação da nossa faculdade. Para quem conheceu Luiz Quinelato, ele era aquele personagem da ópera O Barbeiro de Sevilha, o Lago Factotum, o faz tudo, ele fazia tudo. Ele era secretário, ele era diretor acadêmico, ele era o tesoureiro, ele era o mestre de obra, ele fazia tudo naquela época, né? Inclusive, doutor Carlos, ele era o primeiro, quando o doutor Artiga queria um professor novo, ele era o primeiro a conversar com o professor, de onde ele era formado, qual era a característica, já preparava. Tudo isso ele fazia. Então, a FOB deve muito ao Luiz Quinelato. Devo também, claro, ao doutor Odorante Tavano, responsável pela minha formação profissional, como salientou o Rubo, com quem aprendi desde menino técnica laboratorial, a clinicar e a gostar da odontologia. Professor Paulo Toledo Artigas deixou uma mensagem de vida e dedicação à Universidade de São Paulo, e mais especificamente para a nossa faculdade. Ao mesmo tempo cordial, foi o responsável pelo início efetivo de funcionamento da FOB e pela edificação dos seus primeiros prédios. Implementou entre nós a filosofia que citei, de que o cirurgião dentista deve ser o médico da boca. E para isso buscou, incentivou e deu oportunidades para grandes mestres que souberam transmitir conhecimento e experiência. Tive a bênção de ser seu amigo, mas, acima de tudo, de ter recebido confiança e a força que me fizeram um dia assumir a dentística. Ao professor Carlos Eduardo Franciscone, um dos melhores dentistas que o Brasil teve. Era completo. Fazia tudo, de tudo bem feito. Fazia endo, pério, dentística, prótese, implante. Um mentor e exemplo de ser humano. Ado como o tratávamos, com carinho, seus amigos, funcionários e alunos. Foi meu braço direito e um guia profissional e responsável por muitos dos caminhos que seguimos no ensino da odontologia e da dentística. Agora não está mais comigo e entre nós. Estamos sentindo sua falta e tudo que ele iria fazer, escrever e produzir. Professores Paulo Amarante e Valdir Antônio Jansson, pelo apoio, incentivo e colaboração constante, desde o início, me ensinando e ajudando em tudo. Professor Luiz Ferreira Martins, o recebemos aqui na época, já sabendo
que era um jovem idealista e realizador. Mas, na verdade, a sua passagem pela FOB, como professor, e especialmente como administrador, deixou uma marca que até hoje ninguém conseguiu suplantar. Tal dinamismo, a visão, a capacidade de trabalho e o raciocínio rápido que imprimia a todas as suas atividades. Soube valorizar e ajudar, construir edifícios, instituições como o Centrinho e pessoas. Seu apoio, incentivo e amizade foram fundamentais para o meu crescimento na carreira universitária, facilitando a minha trajetória. Infelizmente, não temos mais o privilégio de tê-lo no convívio e poder usufruir da experiência e sabedoria que sempre o caracterizaram e tornaram pessoa especial. Todos nós sabemos, o Dr. Luiz Martins ainda era professor da faculdade, ele que fundou a Unesp. Ele é quem criou a Unesp, a Universidade Paulista. Ele era demais. Uma menção especial à doutora Ruth Passarinho, a quem muito devem a FOB e o Centrinho. Sem o apoio e a colaboração, não seríamos hoje instituições como somos. Por meio dela que conseguimos o registro de diploma, o SUS, né? Tudo isso. E, por fim, o professor José Alberto de Souza Freitas Gastão, um dos melhores amigos que tenho, a quem admiro pela lealdade e espírito humanitário. Foi um dos criadores e hoje é o maior responsável pelo Hospital das Lesões Lábio-Palatais. O nosso querido Centrinho, unidade de ensino, pesquisa e, principalmente, de prestação de serviço humanitário, que mais tem projetado o nome da USP nos últimos 50 anos. A USP tornou-se mais conhecida internacionalmente pelo Centrinho. O Gastão, Patrícia, transmita isso para ele. A meu ver, foi e será um dos nomes mais importantes da USP. Da USP, hein? Agora, uma outra face. Eu tenho tempo ainda, senhor diretor? Pode? Eu vou tentar diminuir um pouco. Segunda pergunta. Acho que foi a Mariana que me fez. Conte-nos sobre seus projetos para o futuro. A minha intenção é prosseguir com os mesmos objetivos que têm conduzido a minha vida acadêmica profissional, esperando participar ainda da mudança da nossa profissão, meta que tenho procurado conseguir há 50 anos. Como o primeiro diretor dizia, o cirurgião dentista formado na FOB será o médico da boca. Justifico essa intenção, lembrando aos 320 mil colegas do país que em 1985 a odontologia tinha 30 faculdades. Era uma profissão rentável e rendosa, muito disputada no vestibular, e rivalizava com o curso para médico, na relação candidato-vaga no vestibular. Naquela época, quando eu era diretor, Dr. Carlos e Marília, nós tínhamos 36 candidatos para uma vaga. Hoje nós temos 50 vagas para um candidato. Atualmente, principalmente nos 15 anos, foram indiscriminadamente criados pelo MEC, sem ao menos consultar nossas entidades representativas, como o CFO, mais de 500 cursos, de tal modo que hoje temos no Brasil 540 cursos de graduação em odontologia. Portanto, hoje, pasmem, né? Aquilo que eu falei, 50 vagas para apenas um candidato. O Brasil possui mais de 20% dos dentistas do planeta e é o campeão mundial em número de faculdades.
Que país é este? Com 540 faculdades de odontologia, cerca de 80% são particulares. E vejam, em suma, nós temos umas coisas que não dá para entender. Além disso, os donos de escola, a maioria, os donos dessas faculdades particulares, não são dentistas, são administradores. Eles pagam para o curso noturno R$ 1.000 para um professor de clínica e cobra do estudante R$ 2.000 por mês. O que mais me espanta, e todo mundo sabe disso, que esses 450 cursos, a maioria dos cursos noturnos, eles cobram, vamos dar um exemplo, R$ 1.700 por mês do estudante para estudar à noite, fazer odontologia. Mas o estudante não paga R$ 1.700, paga só R$ 700. A escola financia o aluno a estudar de noite. Quer dizer, a escola virou um banco, virou uma entidade financeira. Isso é um absurdo. Não pode continuar um negócio desse. Aqui em Bauru nós temos uma faculdade que faz isso. Ela subvenciona. Então, depois que ele se forma, ele vai trabalhar 4, 5, 6 anos em clínica desses que exploram os recém-formados para poder pagar o que está devendo para a faculdade. Em suma, exploram o conceito que a profissão conseguiu durante os últimos 50 anos, fruto do trabalho e dedicação, ensino, pesquisa e extensão à comunidade, de milhares de professores que, como nós, da FOB e outras oficiais, que se dedicaram durante esse período ao ensino e pesquisa em tempo integral e dedicação inclusiva, elevando o nome da nossa profissão. Enfim, estão se enriquecendo às custas do nosso ideal e sacrifício ao longo do tempo, com essa exploração da nossa profissão. Infelizmente, nesse país, diferente da Europa e dos Estados Unidos, a nossa profissão é tratada e considerada simplesmente como arte mecânica, não biológica, sem estirpe de competência política administrativa. Dentista cura dente, dentista não é doutor, é um simples obreiro, um artesão, empregado dessas clínicas. Os órgãos oficiais da saúde também pensam assim. Esqueceram que a odontologia, ou que o odontologista, é o profissional que mais entende das doenças e de saúde bucal. Todos nós sabemos aqui que só na boca de doenças estomatológicas nós temos mais de 500 doenças. Temos que resgatar o nome da nossa odontologia como profissão. E, para isso, apoiar iniciativas da Associação Brasileira de Medicina Orofacial, da Academia Brasileira de Odontologia, da Academia Brasileira de Estética Orofacial, da ABRAPOS, que é a Associação Brasileira de Professores da Área de Saúde, com essa luta que visa resgatar o prestígio que não existe atualmente, não apenas pelos setores oficiais, como também pela maioria da população que não a considera como profissão médica. 2 fatos ocorridos recentemente que constrangiram e entristeceram todos nós, cirurgiões dentistas e lideranças dos quase 350 mil odontólogos existentes no Brasil. Nenhum foi chamado para colaborar no programa de combate à pandemia do coronavírus pelo Ministério da Saúde. Estranho, porque somos o profissional de saúde mais exposto ao vírus e o que mais entende de flora bucal, de micro-organismos, e que trabalha diuturnamente na boca das pessoas. Entenderam bem isso? O governo federal, o atual,
o ex-ministro da Saúde, convocou todos os profissionais da área de saúde, farmacêutico, fisioterapeuta, acupuntura, menos o dentista. É uma falta de consideração. E nós temos que resgatar isso. E como? Lembrar para esses senhores que a odontologia é uma ciência médica também. Outro fato constrangedor que ocorreu para a odontologia foi que o coordenador do Departamento de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que é o cargo mais importante da nossa profissão na esfera federal, teve pela primeira vez indicado um engenheiro, ao invés de um cirurgião dentista como coordenador. Não dá, né? Depois de muita luta, de muita briga da associação, das ABO, de pressão, aí agora eles voltaram e indicaram uma dentista para ser a coordenadora do Serviço de Saúde Bucal. Então, nós devemos lembrar, né, principalmente aos médicos, que medicina é a arte e a ciência de diagnosticar, curar e restabelecer a saúde do ser humano em qualquer área do corpo. Todo profissional de saúde exerce medicina. Medicina não é profissão. Medicina é uma ciência. Espero que futuramente, talvez, a professora Marília, o pessoal da Fono, tudo também nos apoie nessa, porque nós estamos com um projeto na Câmara Federal em andamento. É o projeto PL 4405/2019, do deputado aqui de Bauru, Capitão Augusto, que é a mudança do nome, não é só a mudança do nome, não é só a nomenclatura, chamar medicina orofacial, medicina bucofacial, mudar a estrutura curricular, a duração do curso, que deve ser de 6 anos mais 1 ano de residência. Só aí nós vamos formar um profissional que realmente seja o médico da boca. Quando procuro explicar minha presença nesta cerimônia, sou o primeiro a reconhecer que essa nova vitória da minha vida eu a devo menos aos meus méritos pessoais do que à consideração dos meus referendados colegas, professores, funcionários, alunos, membros da congregação. Mas, se tenho discernimento para indagar as merecidas razões de tamanha homenagem, tenho também a lucidez do compromisso que ela encerra com este título estelar, com a chancela da USP. Compreendi a imensa responsabilidade que, sem dúvida, irá aumentar ainda mais o peso em meus ombros, que teimam em não sentir cansaço, tornando obrigatória a multiplicação dos meus esforços e o aprimoramento constante da arte de ensinar e dar exemplo, para compensar a minha fragilidade de octalescente. Inventei o nome para mim. De idoso, como é que fala? Senil, né? Sou um octalescente. Tenho procurado, ao longo desses 60 anos de vida universitária, espasme, 76 de profissão, trabalhar incessantemente, tendo em mente as palavras da encíclica do Papa João Paulo II. O trabalho é um bem do homem, é um bem da humanidade, porque mediante o trabalho, o homem não somente transforma a natureza, mas também realiza a si mesmo, e até, num certo sentido, se torna mais homem.
A felicidade humana, meta que o homem persegue desde que apareceu na Terra, certamente é o produto de uma soma de esforços de pessoas vinculadas às mais variadas profissões, todas importantes, todas necessárias. O odontólogo, porém, dentre esses profissionais que colaboram no esforço comum, está no dizer de Pio XII. Entre os poucos profissionais que não têm a sua missão inteiramente compreendida, é a odontologia. Uma profissão que requer daqueles que a exercem o senso estético de um artista, a destreza de um cirurgião e a paciência de um monge. Tinha razão nosso sumo pontífice. Desde que nossas sensibilidades estão em tensão contínua, muitas vezes em pé, em atitudes incômodas, olhos abertos, ambas as mãos ocupadas, os dedos obedientes, manipulação de materiais e de vários instrumentos, de uma vez ou de cada vez, sendo cada movimento obstado por reflexos e reações imprevistas do paciente. Ademais, durante todo esse tempo, temos de permanecer imperturbáveis, calmos, corteses, gentis e cheios de piedade e paciência. A menor lesão em qualquer das estruturas da boca pode ter repercussões na saúde de todo o corpo. A boca expressa características e sentimentos que não podem ser refletidos pela fronte e pelos olhos tão somente. Uma simples afecção do lábio, imperceptível, pode transformar ou provocar alterações definitivas na expressão do rosto, e conclui aquele sacerdote. Há algo milagroso e surpreendente na missão de curar a boca. Esse renovar constante, essa caminhada em busca do aperfeiçoamento, esse anseio de atingir as proximidades da perfeição, se impuseram a mim com esta homenagem. Cabe a mim agradecer. A nosso ver, na configuração do caráter dos homens, a gratidão é um atributo prioritário. Ao espírito idealista, aos surtos da inteligência, ao preparo profissional, deve-se associar esta virtude que dignifica a existência. Vocês, todos vocês, membros da congregação, estudantes, diretores, foram benevolentes comigo e com o Gastão nesse aspecto. Patrícia, ao seu pai, professor José Alberto Souza Freitas, meu querido Gastão, parafraseando Bertolt Brecht, quero dizer: existem homens que lutam um dia e são bons. Existem outros que lutam um ano e são muito bons. Existem aqueles que lutam muitos anos e são melhores. Existem aqueles que lutam a vida toda. Esses são os imprescindíveis, como Gastão. Nesta tarde em que recebemos o galardão, mais do que nunca devo olhar para o exemplo daqueles que outra coisa não fizeram em suas vidas de dirigentes e docentes do que humanizar a profissão, torná-la digna, ética e atuante. Entre eles, refulgindo como o mais polido dos espelhos, exemplos de dirigentes e de homens, agigantam-se as figuras dos saudosos Paulo de Toledo Artigas, de Horaci Fonterrada Vieira, Luiz Ferreira Martins. E por meio deles, homenageio os ex-diretores da FOB e os atuais, assim como os ex-professores, ex-funcionários e os atuais, a quem estou certo. Todos aqui dedicam o mesmo carinho, o mesmo respeito e a mesma consideração
que este homenageado também dedica. Senhores membros da congregação, o grande orador, Padre Antônio Vieira, disse que, na Bahia, as mulheres colocavam tantas flores nos altares que, na maioria das vezes, acabavam escondendo o santo. Os membros desta congregação, com as flores de sua bondade, fizeram como as mulheres da Bahia, esconderam nossos defeitos, as nossas limitações, para que aparecesse tão somente a amizade que une os homenageados aos membros da congregação e da comunidade fabiana. Razão única desta homenagem. Encarada dentro da filosofia de Paulo Artigas, o nosso primeiro diretor e precursor da Faculdade de Odontologia de Bauru, como uma especialidade médica, e de que o dentista deveria ser o médico da boca, ele, em 1962, iniciou nessa escola com todos os professores em tempo integral. Eu queria dizer para o Carlos que, de tudo isso, só teve uma exceção, você sabia, não? O único professor de cadeira básica que ele permitiu trabalhar em turno completo foi o doutor Ata, porque a sociedade de Bauru, não só a sociedade médica, a sociedade, exigiam, precisavam do Ata, que era o melhor médico clínico de Bauru. Então, em função disso, ele deixou o professor Ata. O Ata trabalhava até no sábado. E ele falava, eu trabalho em tempo integral concentrado. Era o que ele falava. Uma particularidade que eu esqueci, uma coisa bizarra também, o Áquila está aí ainda ou já foi embora? Já foi? Quando nós viemos para este prédio em 1967, nas clínicas, não tinha ar-condicionado. Era um calor miserável, não tinha nada. E o doutor Artigas disse que não ia pôr ar-condicionado nas clínicas. E naquela época eu e o Áquila estávamos tratando os dentes da mulher do doutor Artigas, da dona Maria. Aí nós marcamos um dia para fazer a restauração dela, às 14 horas, lá na clínica. Mandamos fechar todas as salas, tudo. E ela ficou lá e suava, e transpirava, e anestesiava. E nós demoramos bastante, umas 3 horas. Né? Eu só sei que ela saiu molhada da clínica, subiu na diretoria. Ela tinha uma voz assim, meia taquaral, né? Ô, Artigas, vê se você compra ar-condicionado para essas clínicas. Depois de um mês, ele fez a concorrência e comprou. Bom, nessa hora emocionante em que... Vou terminar, hein? Tá? Em que meu coração pulsa imensamente, rememorando os 76 anos de atividade profissional e 60 de convívio salutar com alunos, funcionários, professores, dirigentes e colegas e profissionais, que invocamos o quanto de entendimento, participação, ajuda mútua, vibração, pela certeza de que estamos contribuindo para algo de novo na vida acadêmica e profissional. Lançamos nossa confiança e reafirmamos a nossa inabalável crença no futuro da odontologia como especialidade médica, oficial e do Brasil. Muito obrigado.